Então é uma obra que ela supera os anos, né? Vai superando o tempo. E a partir daí que se forma um clássico clássico da literatura. É uma obra que superou o tempo e ainda hoje são estudados, hoje é relevante. Porque a gente vai nas livrarias em São Paulo, só tinha os livros do Senhor dos Anéis lá. Aquela vitrine. Como o Matheus Machado daqui a 100 anos será estudado, né? É verdade? E esse outro livro aí? Então, esse aqui, o Nerval. Deixa eu pôr aqui de propaganda pra galera. Então, o Nerval. O Nerval, ele é um livro que vai ser publicado... Esse aqui é poesia? Poesia. Ele está na pré-venda já. Comigo através do Instagram, WhatsApp e tudo mais. É só entrar em contato. Você vai dizer comigo. Como é que vai chegar lá? Mas o lançamento vai ser no dia 4, na próxima sexta-feira. Já em dezembro? Já. Novembro, desculpa, novembro. Ali no Shopping Itatiba. Shopping Itatiba. Eu tinha visto a propaganda. A partir das 17h30, eu já estou por ali, entendeu? Então, o lançamento oficial vai ser feito... Se eu tiver de folga, eu vou lá sim. Vai ser à noite, né? A partir das 17h30, 5h30 da tarde. Então, a partir desse horário e até E o que isso aqui tem diferença dos 3 aí que já... Bom, boa pergunta aí que eu queria chegar também. Os 3 primeiros livros... É a minha primeira fase de poesia. Tá? Então, como é que eu vejo esses 3 primeiros livros? É o testemunho do que eu fui lá atrás. Certo. Não é o do que eu sou hoje. Sim. Houve uma bela construção durante os anos. Então, e eu acabo considerando esses 3 livros como uma construção de amadurecimento, não só do escritor, mas do homem. Tá? Então... ele serve como um testemunho do que eu fui lá atrás. O Nerval, ele é um livro de transição. Ele é um livro que tem ainda muita coisa ali do passado, mas é um livro que está propondo uma coisa nova daqui por diante. Entendi. Entendeu? Então, finalmente você está amadurecendo. Exato. Em termos de literatura, agora eu me considero assim, essa próxima fase será uma fase mais madura. Tá? E é uma fase mais decididamente cristocêntrica. Que seria? É Cristo no meio de tudo, no centro de tudo. Tá. O poeta Murilo Mendes, que foi um poeta importante aqui no Brasil, ele falava sobre uma restauração da poesia através de Jesus Cristo. Então eu penso seguindo os passos do Murilo, mas de uma outra forma. Eu estou para fazer um trabalho de construção de uma cultura crística, ou seja, uma cultura em que o centro de tudo é Jesus Cristo. Não tem a ver com religião, não? Sim, ou filosofia? Sim e não. Então vamos entender isso direito. Mas só um detalhe, eu sempre achei que você fosse ateu, cara. Não, você não era ateu. Nunca fui ateu. Nunca fui. Você tem suas opiniões sobre as religiões e tal. Tá, vamos falar sobre religião. A religião, as religiões, de modo geral, elas são muito criticadas hoje em dia. Existe uma certa demonização da religião. Porque a religião manipula, porque se fala de evangelho, porque o pastor é ladrão, não sei o quê, porque o padre é isso. Então, é culpa das pessoas, não da religião. Então, mas o que eu quero colocar é o seguinte, existe essa demonização, principalmente da religião cristã. Certo. Então o cristianismo ele sempre foi perseguido. Em qualquer época da história humana, da história do cristianismo, houve perseguição, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, sempre teve perseguição. Então hoje você vê, por exemplo, na Nicarágua, né, que o governo de lá expulsando as freiras de lá, prendendo os padres. Você vê na China, por exemplo, de hoje, a ideia de se mudar a Bíblia, né, de se construir uma Bíblia voltada para a ideologia comunista socialista. E isso também acontece no Movimento Sem Terra. Eu já fiz um trabalho sobre isso e no site deles tem uma versão da Bíblia, mas uma versão voltada para a ideologia socialista comunista, tá? Tirando então toda a divindade de Cristo, do próprio Deus e invertendo e distorcendo as escrituras, tá? Entendi. Mas voltando ao que eu estava falando, no seguinte, que as religiões elas são muito demonizadas. Só que a religião
vamos falar do cristianismo, elas acabam tendo um papel social extremamente importante, em que poderia ser um papel do Estado, mas que o Estado não faz. Por exemplo, existe uma pastora chamada Edmeia Williams. Não conheço. Ela se mudou, ela era muito rica, né? Ela fala várias línguas, morou em vários lugares, né, do mundo. Assim, mas ela é brasileira? Brasileira. Brasileira, legal. Brasileira, mas o pai dela, ela tem uma descendência o pai dela acho que era inglês, uma coisa assim, eu não me lembro agora. Mas enfim, ela é brasileira. E ela se converteu, ela entendeu que ela precisaria trabalhar na obra de Deus. Então, o que ela fez? Ela foi para uma favela lá do Rio de Janeiro, chamada Favela Dona Marta, uma coisa assim, Maria Marta. Acho que é Dona Marta. Dona Marta, exato. Isso. E era uma favela, como todas as outras, assim, muito cheia de problemas com relação à violência, tráfico e uma série de coisas, tá? E ela comprou um barraco lá e começou a dar aula para crianças lá. Aula de música, né? Ensinar as crianças a tocar instrumento, enfim. E a partir daí começou uma obra de evangelização com as mães, né? Os pais dessas crianças. Isso é um processo que durou em torno de uns 20 anos. Né? Resumindo, hoje essa favela ela já caiu dessa classificação, né, de favelas, porque acabou a violência, não tem mais violência lá, não tem mais domínio de tráfico. Sério? Entendeu? É difícil acreditar, né? Então, mas é um fato. Você pode... Tanto que ganhou uma premiação, essa favela ganhou uma espécie de selo de premiação por conta disso. Então, veja só, uma única mulher, tá? Uma única mulher conseguiu fazer um trabalho social que o Estado não foi capaz de fazer. E ela fez isso colocando Cristo no centro de tudo. Então, ela é como se ela estivesse revitalizando aquele lugar. Né? E só deu os bons frutos. Tanto que hoje, aquelas crianças, né, boa parte daquelas crianças que faziam aulas com ela, começou a aprender as coisas com ela, né? Hoje são doutores, são médicos, são advogados, se formaram, tiveram uma formação por influência dela, entendeu? Então, isso é só um exemplo. Então, por exemplo, um outro exemplo é esse resgate de essas instituições, essas casas de recuperação de pessoas que têm problema com drogas. Tá? Quando essas casas elas têm essa base cristocêntrica, quando trabalha em cima do Evangelho, os resultados são sempre melhores. Se resgata vidas de fato. Tá? E não é coisa do Estado, é coisa das igrejas. Né? As igrejas se propõem a fazer esse tipo de coisa. É a caridade. A própria Igreja Católica ela tem movimentos assim sociais, tem. Entendeu? Então, e são coisas que ninguém fala. Então se demoniza muito, porque a religião é isso, manipula, paraná, só que ninguém vê os bons frutos que essas igrejas produzem. Tá? Agora, claro que existe a corrupção. Nós vivemos num país, aliás, nós vivemos num mundo em que nós somos dados à corrupção. Mas da mesma forma que você encontra maus exemplos nas igrejas, tá? Mas não é a maioria, mas tem os maus exemplos, existe, isso é fato. Você tem maus exemplos de juízes. Hoje você tem um péssimo exemplo do STF, por exemplo. Com certeza. Tá? Você tem mau exemplo na medicina. Esse é os mau exemplos mais antigos. Entendeu? Você tem mau exemplo na medicina. Mas sabe qual o problema de ter mau exemplo na religião? É que eles são pessoas que estão ali com o propósito de ajudar o próximo. Certo, só que a gente não pode se esquecer de uma coisa. Todos nós temos os nossos limites. Só um minutinho, você pediu o quê? Sim. Então, qual que é a sua... Eu estava falando que a religião ela tem obrigação, na verdade, né?
de conduzir as pessoas para um lado certo, né? Pro lado bom. Exatamente. Ela tem um papel a cumprir. Certo. Ela tem um papel espiritual e moral. Sim, certo? totalmente. Agora, a gente não pode se esquecer de que todos nós temos os nossos limites e mesmo que eu seja, que eu faça parte de uma igreja, que eu seja católico, evangélico, eu tenho que dar um bom testemunho. Tá? Agora, independente de eu ter que dar esse bom testemunho, eu sei que eu tenho as minhas limitações. Eu preciso lutar, né? Para manter esse bom testemunho, assim, você tem que imitar a Cristo. Você tem que ser a imitação de Cristo. Você tem que ser sal da terra e luz para o mundo. Tá? Agora, perfeito ninguém é. Não existe perfeição nesse mundo. Não Agora, é aquela coisa. Se eu sei que, apesar de que dentro da igreja tem aqueles ou aquelas que têm as suas falhas, como eu também tenho, eu não posso ficar apontando o dedo. Eu não posso tentar tirar o cisco do olho se eu tenho a trava no meu olho. Não, eu entendo o que você está falando. Então, é o julgamento que a gente sempre faz. É o tal do dedo apontado e os três para nós. Então assim, sabe? Fecha essa porta aí, por favor. Tá uma fumaça entrando aqui e mosquito também. Aí é uma questão de você entender Fecha na cozinha também, por favor. O ensinamento de Cristo sobre amor, sobre tolerância, tá? E aceitação também nesse sentido, tá certo? Então não adianta você querer ficar apontando o dedo se você é cheio de falhas. Não, você tem razão. É muito complicado. Tem razão pra eu entendo o seu lado, Matheus, né? Eu entendo, mas eu entendo assim, que nós estamos todos se construindo, né? E a gente se constrói em cima dos nossos erros. Isso eu entendo o que você está falando. O que eu não admito por exemplo, o quadro que a gente tem hoje de manipulação dentro das religiões. E quem deveria ser o exemplo, na verdade, é quem está causando o caos. Tá, né? Eu entendo, é ser humano, estamos em um processo de aprendizado, então, mas lá. É triste. Tá, então, vamos lá. De todas as partes, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, que toda essa corrupção que existe na igreja, isso daí já foi dito nas escrituras há muito tempo atrás. Então, há muito tempo atrás, Cristo diz, no final dos tempos, a igreja vai se esfriar, vai ter escândalo e assim por diante. Né? Então, isso daí tudo é previsto. Para quem conhece um pouco das escrituras, sabe que isso tem que acontecer para se cumprir. Eu não sou muito entendedor da Bíblia, tá? Tem coisa ali que eu não concordo, tal, em questão assim de... Bom, mas tem um trecho que ele fala de alguém entregar as moedas para os pobres, e ali ele joga. Ali já vejo um pouco de não digo uma corrupção, mas não fez aquilo que o Cristo mandou. Então, já começa algo ali, vejo. Vamos por partes. Primeiro, vamos falar um pouco sobre manipulação. Tá. Acho que por volta da década de 30, 40, um cara, acho que o nome dele é Edward Bernays, ele era sobrinho do Freud, do Sigmund Freud. Ele pegou os ensinamentos do Freud e aplicou isso na propaganda. Então, aqui ninguém é livre e todos nós aqui somos manipulados. Uns mais, outros menos. Tá? E esse é o ponto. Nós vivemos em uma sociedade em que tudo está corrompido. Eu poderia aprofundar isso falando sobre os ensinamentos tradicionalistas, que é uma ideia de que o mundo, a história da humanidade, ela tem 4 fases, 4 ciclos. Você pode puxar seu microfone mais pertinho para você? Aí. 4 ciclos de tipos humanos. Nós estaríamos vivendo o último ciclo, que tem 6.000 anos, começou lá com o dilúvio, por exemplo, e está finalizando agora. É o chamado, dentro da tradição hindu, é o Kali Yuga, né? E na tradição judaico-cristã, é a era do ferro e do barro. Se basear na ideia da estátua do Nabucodonosor, que Nabucodonosor, o rei, sonhou e tudo mais, Sim. e o Daniel interpretou isso aí. Tá? Então, esse ciclo que nós vivemos é um ciclo de queda. Quando falamos sobre queda, nós falamos sobre a queda do homem. Foi lá que houve um desligamento do homem de Deus. Então, nós estamos ainda num processo de queda.
E esse processo de queda, ele traz toda essa corrupção que existe. Então, não adianta falar assim, mas a religião, não sei o que, tinha que dar exemplo. Mas o médico tem que dar exemplo como profissional, o juiz tem que dar exemplo como profissional, o advogado, o professor, entendeu? Mas todos eles vêm da igreja. Não, Independente de ser da católica, de qualquer religião, ele também entra dentro da igreja. Leandro, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O que eu estou dizendo é que em todos os tipos de instituições sociais, em todas as camadas sociais, existe essa corrupção. Tá? As pessoas não têm autocrítica. Normal, né? Na pessoa normal. Eu estou entendendo o seu ponto e estou concordando que realmente essa parada de julgar sem olhar para nós mesmos, a gente não se olha no espelho. Agora, só para complementar, é o seguinte, a maior parte dos críticos sobre religião, sobre igreja, seja evangélicos ou contra católicos, são pessoas que mal conhecem as próprias escrituras. São pessoas que não têm conhecimento nenhum, ou conheceu muito pouco, ou que, vendo mal exemplos, acabam colocando tudo no mesmo pacote. Tá? Então, seria o ideal de olharmos com olhar... A gente, assim, tem uma disposição para, peraí, vamos ver se é assim mesmo, vamos ver até que ponto é isso. Agora... Isso vai de qualquer pessoa querer buscar, querer saber a verdade. Hoje fala-se muito sobre narrativas. O que são narrativas? Narrativas é uma história, é uma história, ou versão de uma história que tenta provar alguma coisa. Tá? Se essa narrativa ela apresenta provas, então ela se torna um fato. Então, fato é aquilo que nós estamos alinhados com a realidade. Então, aconteceu, é um fato. Se não tem essas provas, é só narrativa, não tem validade. Então, não adianta falar, isso, aquilo, tá, tem prova? Não. Então, não adianta. Eu posso achar, você achar, Leandra, se pegar o que eu acho, todo mundo aqui, colocar num saco, vai ser um saco de merda. Se não estiver alinhado com os fatos, se não estiver alinhado com a realidade. Certo. Tá? Só que buscar os fatos, buscar a realidade, a gente precisa ser um pouco frio. A gente precisa buscar isso de maneira racional. O brasileiro, ele é muito emocional, ele é muito fígado, ele é muito aquela coisa de se apegar numa coisa. No coletivo. No coletivo, tá? Ele se apega ele acredita numa coisa. Ele fica cego. Ele fica cego. Por mais que você chegue e apresente fatos, apresente dados, a pessoa não quer acreditar naquilo porque ela se agarrou numa espécie de muleta emocional. Então é muito difícil pessoas quebrarem esses paradigmas para olhar quais são os fatos, quais são as realidades, por mais que isso doa nela. Entendeu? Certo. Então esse é um ponto fundamental. Hoje em dia, por exemplo, o brasileiro, hoje se fala muito em política. Eu acho que isso é muito bom. Se você pega aí sei lá, 10 anos atrás, 8 anos, 10 anos atrás, não se tinha tanto interesse por política como se tinha hoje. Realmente. E hoje o pessoal está mais atento à política, e isso é importante, porque a política... ela faz parte de um espectro da nossa vida. Tá? Tem muita gente que fala, tudo é política. Mentira. A vida, ela não se resume num apanhado político. A vida, ela tem as suas esferas, os seus espectros. Então, o que é a vida? É um conjunto de coisas. Então, tem o espectro espiritual, tem o espectro... das ideias, das suas crenças, da família, e tem o espectro político também, mas ele não é o único e não está acima de todos, ele faz parte é como se ele fosse uma espécie até de liga, mas ele não é o único e nem o mais importante, mas ele é importante porque, veja bem, uma nação em que as pessoas são mais conscientes politicamente, elas têm maior capacidade de escolher melhor os seus governantes. E isso também é bíblico. E tem uma outra coisa também. Quando nós escolhemos mal os nossos governantes, a terra, ela passa a sofrer. A nossa nação passa a sofrer.
Sofrer como? Com as pragas. Então, isso fisicamente. Então, assim, terremotos em alguns lugares, né? Ou tempestades, doenças, todo tipo de coisa ruim acaba acontecendo nesse país ou nessa então, nação. Uma ação de uma escolha errada vai infringir na natureza? Interfere na natureza. Agora, isso não é castigo de Deus. Por que não é castigo? Porque Deus lá atrás deu uma coisa para nós chamado livre-arbítrio. Uhum. O que é livre-arbítrio? Escolha sua. Se você fizer bem, ok. Se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. Então esse papinho, porque Deus não vê as criancinhas da África morrendo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver. A criancinha que passa fome na África, ou seja, em qualquer lugar, não é problema dele. É consequência do erro humano. Consequência do egoísmo. Não briga, a religião também não explica que esses são castigo de Deus porque nós tomamos mal ação? A religião também faz isso. Isso é má interpretação. É má interpretação. É má interpretação. Mas entendo dessa forma também. Mas aí é que tá. E há um problema nos meios cristãos, e eu tenho as minhas críticas com relação à igreja evangélica e também ao catolicismo, mas é mais por má interpretação. Por exemplo, e isso fica no imaginário humano, tá? Isso fica no nosso imaginário. Então essa coisa, porque Deus e o diabo é inimigo de Deus. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é empregadinho de Deus. Não existe nada fora de Deus, não existe nenhum sistema independente de Deus. Deus abarca tudo. Tá? Uhum. Então, poucos conseguem compreender isso aí. Eu vejo que hoje tem alguma espécie de amadurecimento, ainda que pouco, né? Mas tá havendo uma mudança, pelo menos no meio evangélico. Está havendo uma mudança. Mas e você, como é que vê Deus? Você vê Deus como a igrejas tradicionais brasileiras, vamos dizer assim, né, que é o evangélico e o catolicismo, que coloca ele como uma imagem de um homem, né, que dizem que nós somos semelhança dele. E tem outras religiões, que é o que eu mais busco, que é a energia. Eu acredito que Deus seja tudo que é vida. Peraí, então vamos lá, vou explicar ponto a ponto. Tá. Eu não esqueci o ponto, tá? Eu só vou ler aqui alguns comentários, só para adiantar aqui a galera aqui, ó. Ulisses Brandão. Mateus, grande escritor, leitor e amigo. Queria que falasse sobre dois assuntos: a ausência do misticismo na literatura contemporânea e o excesso de partidarismo político no mesmo, né? Forte abraço. Vamos falar daqui a pouco, tá? As ótimas perguntas. Vamos falar já. E ele manda na sequência que esse livro de ensaio do Mateus é ótimo, recomendo fortemente. Ulisses, grande abraço. E ele fala aqui, outra curiosidade, Ulisses de novo. Quais atores contemporâneos são os que considera mais importante para o cenário na sua própria obra? Tá, a gente vai falar daqui a pouco aí, Ulisses, acompanha aí, tá? Que não vamos perder o fio da meada aqui, tá bom? Então vamos lá, o que é Deus para você, mano? Tá. Vamos entender algumas coisas. Quando a pessoa fala, não, porque Deus é energia... Peraí, energia é uma coisa física, então não pode ser Deus. Energia é considerado físico? Energia é uma coisa física. Tá. Energia é uma coisa física. É estudado, né? Tá, ok. Entendeu? Quando se fala de Deus, a gente fala de algo transcendente, Tá. É algo que está além dos limites. Veja, agora, é difícil de falar de Deus pelo seguinte: nossa mente é uma mente tridimensional. Nós vivemos num universo tridimensional. Mas eu vou tentar colocar da seguinte forma: se a gente pega Gênesis, segundo as próprias escrituras e alguns ensinamentos rabínicos, Deus uma parte de Deus não tem como conhecer. Ele é o próprio mistério. E ele é aquele que cria do nada. Do nada ele traz a existência. Há um ensinamento rabínico que diz que Deus ele abarca tudo, mas esse tudo não tem como a gente imaginar. Então, quando ele trouxe a criação à tona, ele teve que se contrair. É o chamado tzimtzum. O tzimtzum é um termo que significa contração. Então, esse termo é ligado ao Big Bang. O Big Bang, que foi a explosão de um ponto e que daí expandiu-se ao que nós conhecemos hoje por universo. Então esse ponto, esse Big Bang, que nem é mais chamado tanto hoje de Big Bang, tem outros nomes aí, é o Tzimtzum.
é quando Deus teve que se contrair para poder aparecer uma Mas criação. esse Big Bang fala da nossa galáxia, né? Mas Ou fala do universo inteiro? Porque já são não, provados que várias galáxias. Não. É o universo. É o nascimento daquilo que nós conhecemos como universo. Entendeu? Agora, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: Deus está acima da nossa compreensão. Então, existem tradições judaicas que falam assim, olha, existem 10 caminhos para se compreender Deus, mas ao mesmo tempo você não tem como compreender Deus porque é a nossa mentalidade. E por isso que nós humanizamos Deus. Uhum. Quando está escrito, né, que façamos o homem segundo a nossa semelhança. Que semelhança é essa? Então o problema é que as pessoas interpretam de forma muito literal. Quando fez o homem, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas quando ele fez o homem, ele estava falando de Adão, né? Seria o primeiro homem, a primeira criação dele. Ele criou, então, esse homem com um corpo glorificado. Depois veio Eva e tudo mais. Quando eles pecaram por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a partir daí que, agora vocês têm livre-arbítrio. Agora é por conta de vocês. Só que foi nesse momento que o mal entrou no homem. Foi o primeiro voto errado, né? Foi o primeiro voto errado. Né? De confiar na serpente, ele se lascou. Há um projeto de Deus de resgate desse Adão. E então, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, daquela vida, perderam esse corpo glorificado, até que tem uma parte no Gênesis que fala assim que quando eles comeram do fruto, né, Deus apareceu e eles estavam escondidos porque eles estavam nus. Estavam com vergonha. Assim. E aí que Deus deu pele para eles se cobrirem. Uhum. Tem muita gente, né, no meio cristão que acredita que seja pele de animal, que Deus fez lá a roupinha e cobriu eles. Não tem nada a ver isso. Tem outros que falam que foi folhinha. Não foi folhinha, não foi nada disso. Até porque, por exemplo, não se podia. Dentro do Éden não havia morte. Como é que Deus ia matar um bicho para pegar a pele, entendeu? O corpo glorificado era o que revestia o corpo de Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles perderam isso. Então, o que Deus deu a ele? Pele. Essa pele aqui. Essa pele que nós temos, entendeu? Então, revestiu de uma pele que é essa pele que nós conhecemos hoje. Então, na verdade, existe esse projeto de Deus que é o religare. Porque a partir daí, Adão e Eva foi desligado de Deus. E foi a partir daí que nós nascemos. E aí que nasceu, né? O Caim, Abel, e aí veio toda a descendência. Tal. Então nós viemos daí. Então nós somos imagem e semelhança, não de Deus, mas de Adão decaído. Nós somos imagem do homem pecador. E nós só podemos ter a imagem de Deus através de Jesus Cristo. Então, através da aliança que você faz com Jesus Cristo, você passa a ter uma imagem semelhante a Deus, semelhante ao próprio Filho e ao próprio Pai. E essa imagem é através dessa aliança, né, que faz parte desse religare, quando você se religa novamente a Deus. Tá? Uma coisa curiosa também é um processo de corrupção. Então chegou lá na época de Noé que Deus falou assim, né? O mundo estava aquela porcaria, né? Aquela bagunça. E Deus falou, não, eu vou destruir tudo. E separou um grupo ali de pessoas, no caso Noé. E tem toda a história, né? Ele construiu a arca e aí, depois de um tempo, começou de novo. Então a humanidade que existe antes de Noé é diferente, o mundo era diferente, não chovia, a geografia era outra. Na ciência existe uma coisa chamada canópio. Canópio fala que antigamente, há muito tempo atrás, a Terra ela era coberta por uma bolha de água. Entendeu? Então, acredita-se que no dilúvio foi quando estourou essa bolha e aí vieram águas dos céus e dos abismos, que é aí que foi formando os mares e tudo mais, porque não tinha. Então, mudou tudo. E era um tipo de ser humano diferente também. Tá?
vivia-se mais e uma série de outras coisas. Mas, enfim, então tudo se trata de um projeto. Aí você pergunta, o que é Deus para você? Eu não me importo tanto o que é Deus para mim. Eu quero saber o que eu sou para Deus. O que eu sou para Deus e o que eu tenho que fazer para estar no centro da tua vontade. Essa é a pergunta importante. Porque a gente nunca vai conhecer Deus por inteiro. Vamos conhecer uma parte. Quando Moisés estava lá no monte, que ele foi receber as orientações de Deus, que ele queria ver o rosto de Deus, ele falou assim, você não pode me ver, senão você vai morrer. Deus apareceu assim numa frechinha, uma brecha assim na rocha, de costas, assim, e ele ficou com o corpo glorificado, ficou assim durante um bom tempo. Tanto que quando ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele, de tão santificado que ele estava por conta dessa presença, né? Então eu não me importo tanto em querer saber quem é Deus, tá? Eu preciso saber quem eu sou para Ele. E se eu estou no centro da sua vontade? Essa é a pergunta importante. O que eu tenho que fazer para me religar? Então é isso. Eu sei o que é, tenho que então me religar a Cristo, uma aliança a Cristo para, a partir daí, me tornar filho dele, porque até então somos criaturas. Nós nos tornamos filhos pela adoção através de Cristo. Entendeu? Então, eu acho que... Não sei se consegui responder a tua pergunta, mas é o que... Uma época que eu também pensava assim, antes as pessoas perguntavam se eu acreditava em Deus, olha, cara, eu prefiro tentar fazer ele acreditar em mim. Entendeu? Porque realmente nem eu estava acreditando em mim naquela época, tá ligado? Mas assim, só para um ponto, não é que ele... Eu sei que ele acredita em mim, eu sei que ele acredita em cada um de nós, porque cada um de nós temos um potencial, entendeu? Não, isso é um pensamento de uma época difícil. Tá? Não, uma coisa de fraqueza, tá? Sim, eu sei. Eu não estou questionando isso. O que eu estou colocando é o seguinte, que esses momentos difíceis, esses sinais de fraqueza, tudo isso acontece com todo mundo, e seja você cristão, ateu, ou seja de qualquer religião. E porque isso faz parte. Sim, nós vivemos num mundo que está em plena decadência, ainda em plena queda. Né? Então, hoje em dia é muito mais difícil, de repente, ser cristão do que 200 anos atrás, por exemplo. Tá? Realmente. Então, esses são um ponto. Me fez refletir realmente, porque normalmente a gente critica muito, fala muito, eu mesmo falo muito das igrejas, que realmente é uma hipocrisia, porque a gente fala, mas eu não estou lá dentro, né? E a gente também comete nossos erros. Então a gente não somos tão perfeitos para falar do que é dos outros. E a maior hipocrisia é falar assim, não, eu respeito, não, é isso, mas eu respeito, porque é uma religião, tem que respeitar. Isso é uma hipocrisia, mas você fala mal e diz que respeita, não existe, é uma contradição. Então, eu penso que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais a fundo antes de falar alguma coisa, seja qualquer assunto, tá? Seja qualquer assunto. É por isso que esse mal, o achismo é um grande mal. Porque todo mundo acha muita coisa, acha tudo e saber a coisa... A gente se baseia nos fatos do que vê superficialmente, ou seja, numa TV... que internet. Geralmente está te manipulando. Geralmente. Então, é uma coisa tem coisas também que a também, gente vê pessoal, tá ligado? Sim, agora tem uma coisa. Eu acho que esse é o ponto central também. A questão de você ter um caminho espiritual, você ser cristão não é simplesmente você ter um apelo social de ir à igreja todo domingo ou alguns dias de semana, entendeu? Isso é um apelo social, isso é religião, isso é religiosidade. Religião porque vem de religare, do latim, tá? O ideal é que você tenha experiências com Deus. Se você não vê milagre na tua vida, se você não tem experiências diretas com Deus, então você tende a ser mais religioso. Agora, se você tem experiências com Deus, se você tem despertar de dom, se você trabalha essa questão da experiência direta com Deus, com o Espírito Santo, aí é outra história. Aí é outra história. Entendeu? Então, assim, e eu posso falar porque, pelo seguinte, eu me converti à Congregação Cristã do Brasil, acho que em 97. E eu gosto muito dessa igreja, da congregação. Eu aprendi muito lá, entendeu?
E eu vi muito milagre lá, eu vi muita experiência, eu tive experiência de Deus lá. Só que o problema é quando você começa a parar de olhar Cristo e você começa a olhar os homens, você começa a olhar... ou uma outra coisa também, um outro ponto, às vezes você já se batiza, você começa a querer trabalhar na obra, só que você não tem estrutura para suportar depois as provas, porque você tem que ser peneirado. Certo. Porque para você transformar o chumbo em ouro é um longo processo, tá? Então eu acabei me desviando de lá e tal, e hoje eu vou em outra igreja e tal, mas foi um ponto central para mim, porque eu aprendi muito. E, enfim... Então, desde cedo eu tive essas experiências. Só o que aconteceu? Naquela época eu tinha muitas questões que não foram respondidas também. Tá? E hoje eu já tenho muita resposta. Então, hoje eu estou mais maduro para ter uma vivência cristã. Isso, você estudou isso. Não um pastor te disse, não um padre te disse. Você foi atrás, na verdade, estudar para compreender. Mas estudar com quem também? Aí é que está. A fé vem pelo ouvir. Então, você tem que ter bons exemplos, bons pastores. Se você é católico, então, bons padres. Então, e essas pessoas existem. Então, você tem que ter um bom discipulado. Alguém que esteja na tua frente, que, ainda que tenha falhas, porque todo mundo tem, é uma pessoa que está disposta e entregue para fazer a vontade de Deus, que saiba fazer o trabalho de pastoreio, entendeu? E as outras religiões têm a mesma importância do que essas duas que são tradicionais no Brasil? Budismo, hinduísmo, o próprio candomblé que você já frequentou comigo. Sim, então vamos lá. Primeiro, o hinduísmo, ele é uma religião que... bem antiga, né? Não, ele agora, depois eu vou chegar num outro ponto ali, tá. Mas só para dizer, se pratica o hinduísmo só se você estiver vivendo lá na Índia. No Brasil, acho que não tem. Não, então... no seu budismo. Não tem como... viver de fato o hinduísmo vivendo fora da Índia. De fato, tá? Entendo. É que nem o candomblé não tem como viver o que eles vivem lá na África. O budismo, ele é uma religião, pode-se dizer, tá? Que é uma religião da mente. Uhum. Então ele tem coisas boas, tem coisas interessantes, mas é uma outra coisa. Não existe um propósito de salvação, de redenção no budismo. Ele é não ateísta, né? Ele não acredita em um Deus no budismo. Mas tem uma coisa muito importante no budismo, que muitos preceitos budistas estão alinhados com os preceitos cristãos também. Entendeu? Sim, principalmente muita parábola envolve Deus. Então, agora, por exemplo, existe toda uma bagagem de conhecimento humano muito, mas muito antigo. Muito, muito antigo. E que hoje é chamado de tradicionalismo, que é um conjunto desses conhecimentos que acabou se espalhando para vários grupos humanos. Então, tem o hinduísmo, tem o budismo, o judaísmo e depois passando para o cristianismo, né? Então, aí é que eu falei dos 4 ciclos humanos, né? Porque o hinduísmo ele tem essa visão que o mundo é cíclico, então ele tem 4 ciclos, e quando ele finaliza o último ciclo, ele volta para o primeiro. Tá? E isso também pode ser interpretado dentro da tradição judaico-cristã. Então, assim, o que eu estou dizendo é que muitos dos conhecimentos mais antigos estavam alinhados. Uhum. Só que tem uma coisa. Os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela estava muito mais alinhada com os ensinamentos de Cristo do que a igreja hoje. O que a igreja hoje precisa fazer é voltar ao cristianismo primitivo. Voltar à base. Voltar à base. Entendeu? O budismo, Buda também falou que os primeiros budistas, os primeiros 1000 anos, né, será um budismo, uma prática muito boa, muito enriquecedora. Só que a partir depois vai começar a decair. Uhum. O islamismo é a mesma coisa. Os primeiros 1000 anos, 500 mil anos do islamismo está muito ali
preservado, depois começa a se corromper. Mas, aí então, hoje nós chegamos num homem-bomba. Mas por isso que vem. Entendeu? Será que é a popularização que destrói essas religiões? Né? O ser humano vai codificando, né? Então, é o ser humano, mas por que é o ser humano? Porque, como eu disse, ele está em fase, estamos em processo de queda ainda. Então, o que aconteceu com o mundo hoje? Por exemplo, se fala muito que a Idade Média é a Idade das Trevas. Porque a Idade Média é a Idade das Trevas, não sei o quê, paraná, paraná. E aí veio a época do modernismo, começou o Renascimento, veio as grandes revoluções, a Revolução Francesa, e assim por diante. A Revolução Francesa, ela foi um mar de sangue. Tudo que você vê a palavra revolução, toma sangue. Cuidado, que é sangue. Total. Tá? Então, da onde surgiu a guilhotina? Revolução Francesa? Vamos matar todo mundo? Entendeu? Então, o que acontece hoje? Aí tudo bem, aí você fala, a Idade Média era uma treva, o homem era isso, era tudo ignorante, não sei o quê. Tá, aí você chega no século XX, você tem 2 grandes guerras mundiais em menos de 50 anos. Você tem 3 ideologias que são o grande mal do mundo. Surgiu com o socialismo, o comunismo, o fascismo e o nazismo. O nazismo durou aquele tempo lá com Hitler, mas hoje em dia tem os neonazistas, mas são pequenos grupos, mas ainda existe. Sim. O fascismo também, né? Teve aquela força, aquele momento, e depois se desfez. Certo. Agora, o socialismo e o comunismo é uma praga no mundo dos dias de hoje. E isso foi predito dentro da Igreja Católica. Você tem as chamadas aparições de Fátima, que já denunciava isso. Se você pegar e estudar, você percebe que religião e política, ela tem existe essa aproximação. Mas aí é que está. Às vezes eu penso que não existe um outro. Mas aí é que está. Não. A igreja, ela não pode abrir mão do que acontece no nosso mundo secular. Ela tem que participar. Nós somos cidadãos. Temos que participar. Não pode achar que é santo, que Jesus... Não. Faz o seu papel, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certo. Tá? Agora, como eu estou dizendo, como é que, já que a Idade Média era a Idade das Trevas e a moderna, né, a nossa idade moderna seria a Idade das Luzes, como é que aconteceu essas tragédias todas? Não era para estar todo mundo muito bem? Houve um avanço, né, considerando aí tecnológico, houve. Só que hoje você vê pessoas bem de vidas, você vê pessoas de sucesso material, que elas se matam no banheiro cortando os pulsos. Você vê hoje pessoas morrendo de depressão, de quadros de ansiedade. Naquela época, não que não existia, até existia, mas era uma coisa muito, sabe? Cara, até não os anos 90 eu não escutava muito isso. Não era uma epidemia. Hoje é uma epidemia. E por falar, né, a gente passou por uma grande crise sanitária, né, mundial. Antigamente, pega a época medieval, existia o teocentrismo, era Deus no centro de tudo. Depois passou para o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Aí é que começou a dar problema, porque o homem não é centro de nada. Então, a ciência se tornou profana. A ciência que antes não era se tornou profana. Então, a ciência também está corrompida. Tem uma parte dela que é muito séria, certo, mas ela tem um lado muito corrompido. Então hoje é lobby. É lobby. Uma das empresas mais criminosas hoje é a indústria farmacêutica. E aí você vai ficar viva a ciência. Bom, peraí, vamos colocar o pingo nos is, né? Vamos dizer as coisas como elas realmente são. Respondendo Ulisses, é o seguinte...
Então, a partir da modernidade, o homem passou a ter uma mentalidade muito mais distanciada do sobrenatural, do transcendente, se afastou de Deus, tá? Em resumo, dizendo de maneira simples. E passou a ter uma mentalidade mais ateísta, certo, mais voltada para o próprio homem. O homem é o que vai resolver todos os problemas. Entendeu? Tirou o poder de Deus e jogou no homem. Exatamente. Então, a partir daí, tudo que é produzido na sociedade é com essa mentalidade, inclusive Sim. a literatura. Então, a ausência desse transcendente, da espiritualidade, desse misticismo, é por conta de uma mentalidade muito materialista, entendeu? Certo. Ateísta e tudo mais. E aí entra a questão a literatura hoje se tornou muito relativista. Uhum. Então, tudo é literatura. Não é tudo que é literatura. Não é tudo que é literatura. Mas o grande problema hoje é que o político, boa parte da literatura está se transformando em panfletarismo. Entendeu? Ninguém está fazendo literatura. Tá feia essa cadeira, hein? Ninguém está fazendo literatura de fato. Está fazendo propaganda política. Então, isso empobrece a literatura. Então você não escreve um romance, você está escrevendo um manifesto político, partidário, ideológico e assim por diante. Tem porcaria. Um jogo de interesse. Eu acho que é mais colocar opiniões, né? E a opinião do outro não importa. Não, depende. Importa para quem quer ouvir. Sim, mas o problema é que isso está se tornando uma tendência dentro das editoras, então está se criando muito livro porcaria, está se publicando muita porcaria. Então existe um emburrecimento mesmo global. Não, é por causa dessa mentalidade toda. É por conta dessa mentalidade ideológica toda na literatura. Está contaminando isso. A literatura ela tem que se bastar por si só. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que hoje no mercado tem muita porcaria que consegue vender e não tem conteúdo? E quem tem conteúdo está ficando um pouco de lado? Por que esses leitores estão desse jeito, dessa forma? Não é uma resposta simples, mas eu vou te dar uma ideia. Certo. Porque a nossa mentalidade está empobrecida. O nosso imaginário está pobre. Então, você pega um livro, uma literatura com muito mais profundidade, você não consegue entender. Meio que cansa, né? Mas cansa porque você não consegue entender. Porque a partir do momento que você começa a entender aquilo, se aprofundar naquilo, aquilo te pega, porque aquilo te transforma, porque é profundo e porque tem a ver com a tua essência. Certo. Entendeu? Agora... É por isso que está se criando muita coisa superficial, né? E sem qualidade. Então você tem muita quantidade e pouca qualidade. Mas o problema é do nosso imaginário que está muito pobre. A gente não está reconhecendo os símbolos que estão envolvidos na nossa vida. Isso também envolve internet, envolve TV, envolve tudo isso? Envolve. Ou é só falta de conhecimento mesmo, de educação? Eu sinto um pouco de comodismo, as pessoas têm preguiça de ler. Exato, tem tudo, tem um pouco de tudo, cada um na sua medida, entendeu? Tem todas essas questões aí que tem que se colocar. Agora, o fato é que nós estamos perdendo o nosso imaginário está sendo empobrecido por conta de dancinha no TikTok. Sim. Porque o visual é mais fácil do que interpretar. Exato, mas aí que tá. Aí é mais fácil você ser manipulado porque você tem um imaginário pobre. Você não tem uma opinião formada. Exato. Então é muito mais fácil você concordar com narrativas e fake news e tratar aquilo como verdade do que você ter um senso crítico para avaliar o que é fato, o que é. Tenho medo do futuro.